Felipe Luiz crava a chegada de reforços. Além de Jorginho, Lucas Paquetá deve chegar para o Super Mundial. Saída de Matheus Gonçalves pega todo mundo de surpresa. Dois clubes interessados e o jogador pode estar dando adeus ao Flamengo. Vamos falar também do pós-jogo. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que está de cantinho que tá com o dedo no like, se inscreve, meu filho, não custa nada, é de graça, simples assim, consegue me ajudar, porque é de graça e faz bem. Clicou no like, se inscreveu, abençoado foi o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que ganhou do Grêmio aí, virou líder, então segue o líder, põe fé que vamos ser campeão, comenta aí, meu filho, fala, meus fofos, vocês estão bom, eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, Matheus Gonçalves recebe sondagem de dois clubes da Europa, mais especificamente da Itália. Segundo o Flazoeiro aí, em conjunto com o Flabase, o Como da Itália e o Ajax faz sondagem para saber a situação do jogador, valor salarial e também valor de venda aí, né? Dependendo, pode ter um ajuste e Matheus Gonçalves deve estar de saída do Flamengo. Matheus Gonçalves queria ter mais minutagem, mais tempo em campo, não está tendo espaço com o Felipe Luiz, sabe-se lá por quê, né? Ele deve ter aprontado alguma. Felipe não gostou, escanteou o jogador e o jogador quer jogar. E aí chega a proposta, chegando proposta da Europa ainda, o jogador não descarta uma saída e deve sair provavelmente no meio do ano, logo após o Super Mundial. É uma notícia que pega todo mundo de surpresa, mas infelizmente deve acontecer porque, como o Felipe Luiz ontem falou na entrevista coletiva, jogadores vão chegar e jogadores vão sair. E entre essa saída aí, além do Matheus Gonçalves, deve sair o Wesley. O Gerson é um provável nome que vai ter sondagens fortes aí, de repente, do valor que chegar. O Flamengo vai liberar também, que não tem como segurar. Everton Araújo, Cleito, então vai ter esses jogadores saindo e jogadores chegando. Entre os jogadores que vão chegar, tem o Jorginho, que preocupa muito a nação rubro-negra, porque na tarde de sábado se lesionou na partida do Arsenal, mas não é nada demais. Quando ele subiu lá para disputar uma bola, caiu de mau jeito, bateu as costelas no chão, teve uma pequena lesão, vai ficar afastado alguns dias, não quebrou a costela, mas ainda sente um incômodo. Com isso, lá ele deve ser poupado em algumas partidas, mas está tudo certo para ele chegar ao Flamengo. É um futuro jogador do Flamengo, só falta assinar o contrato, está tudo acertado e a gente aguarda esse desfecho aí nos próximos dias, sabendo que o Arsenal tem jogo até 31 de maio, caso ele chegue ao final da Champions League. Se ele não chegar, vai só até o dia 25 lá na Premier, né? Mas se ele chegar até o dia 31 de maio na Champions League, lá for ganhando coisa e tal, a expectativa é grande que ele chegue, que o Real Madrid praticamente já está eliminado. No primeiro jogo 3-0, então no segundo jogo dificilmente o Real Madrid vai conseguir reverter isso aí. Então já sabe que para a semifinal eles passam. Você vai chegar na final, aí outros 500. Mas não tem nada que o atrapalhe de vir para o Flamengo no meio do ano. Podem ficar tranquilos. A gente aguarda o desfecho da seguinte maneira: 31 de maio acabou lá a Champions League. No outro dia o Arsenal rescinde o contrato. O Arsenal rescinde o contrato com o Jorginho. O Jorginho fica liberado, assina o contrato com o Flamengo. Chega no dia 6 de junho, ele que casa no dia 2 de junho. Então ele vai ficar aí 4 dias por conta de lua de mel. Chega no dia 6, embarca com a delegação do Flamengo para os Estados Unidos no dia 11. E aí é novo capítulo, nova história, tá tudo certo, só falta assinar. Se vai acontecer ou não, é futuro, só Deus sabe, né? Futuro a Deus pertence. Mas tá tudo certo para que aconteça isso, vamos aguardar, será um bom desfecho, né? Tomara que tá tudo certo. E o outro jogador que foi sondado já há bastante tempo, deve estar chegando ao Flamengo também, é o Lucas Paquetá. Segundo o Fabrício Lopes, com a matéria exclusiva aí, ele traz a seguinte informação de acordo com as suas fontes. Lucas Paquetá deve ficar afastado. O julgamento do Lucas Paquetá foi adiado, né, para o próximo verão, que geralmente esse adiamento aí deve ser só para depois de julho, que ele deve ser julgado novamente. Com isso, o valor de mercado do jogador está pencando cada vez mais. Então, o seu clube não consegue aí fazer uma grana no valor que queria, não tem como vender ele, coisa e tal. E o West Ham estuda a possibilidade aí junto com o Flamengo. Chegaria por empréstimo para o Flamengo por uma temporada, ficaria até o ano que vem. Nessa chegada, o Flamengo
entraria num acordo com ele para reduzir bem o salário, ou o Flamengo paga uma parte, quem sabe, e o West Ham paga outra, assim reduziria aí o salário, a folha salarial do West Ham, para que possa contratar um outro jogador com o mesmo perfil. Para o Flamengo seria uma boa, porque o Lucas Paquetá poderia estar fazendo ali uma função parecida com a do Arrascaeta, ele que joga um pouquinho mais atrás, mas poderia estar fazendo esse homem de ligação ali, e ajudando a descansar o Arrascaeta, para que o Arrascaeta tenha mais partidas como a de ontem. Entrou muito bem, jogou muito, foi o principal jogador em campo, fez 2 gols, golaço, diga-se de passagem. Então o Lucas Paquetá poderia estar sendo esse homem ali para estar revezando com o Arrascaeta e ajudando o nosso Mengão a conseguir as pontuações necessárias. E agora vamos ao pós-jogo aí, que é muito importante essa avaliação, né? Fazer esses comentários. O que acontece? O Grêmio veio de uma sequência aí razoável. Ele tinha tido 3 vitórias, um empate, uma derrota. Só com a derrota para o Internacional na final do Gauchão. Então já havia uma pressão muito grande sobre o técnico deles. Mas o Flamengo não tinha nada com isso. Filipe Luiz escalou o que tinha de melhor. Ontem estava contando praticamente com todos os jogadores, menos o Matheus Vinha. Aliás, é um ótimo momento no departamento médico do Flamengo, que só tem o Matheus Vinha nesse momento. Então o departamento médico do Flamengo, a enfermaria do Flamengo está fechada praticamente, só tem um jogador, deve voltar em julho, baita notícia também. Então o Matheus Vinha já está chegando a hora de voltar. Então o Filipe Luiz poderia contar ali com todo o plantel e contou, né? Escalou o time bem, o time conseguiu ali pressionar bastante o time do Grêmio. Bruno Henrique não fez aquela partida, né, ofensiva, sendo decisivo, fazendo os gols, perdeu gols cara a cara ali, teve uma reação meio lenta, mas esteve bem, e aos olhos do Filipe Luiz elogiou muito o jogador, falou que é um jogador muito importante, que cumpre aquilo que ele pede, porque além dele fazer gol, o Filipe Luiz pede que ele seja agudo ali, incisivo, em cima da defesa. E ele faz isso, ajudando sempre, né, a estar mantendo o time no ataque, pressionando, jogando de forma vertical. E o Flamengo fez isso muito bem. Por outro lado, do lado dele ali, estava jogando também, né, mais ou menos, não muito como queria o Filipe Luiz, mas também conseguiu fazer aquela parte, né, que o Flamengo precisava, que era estar pressionando, coisa e tal. O Michael estava jogando um pouco mais recuado, jogando pela direita ali, pela esquerda, que é onde ele gosta de jogar, mas não estava do jeito que tinha que estar, estava mais ou menos. Fez uma boa partida razoável. Quando ganha, né, praticamente é porque muita gente colaborou e conseguiu jogar de acordo. Mas não foi ainda o ideal dos jogadores, nem do Bruno Henrique, nem do Michael. Mas teve bom. Já o de Arrascaeta desequilibrou de vez. Fez um golaço driblando o goleiro. O Bruno Henrique poderia até ter complementado de fazer o gol, mas esperou a bola entrar para não atrapalhar o gol do colega. Muito bom, isso aí mostra o quanto os caras estão unidos ali, isso é bom demais, uma parceria e tanto. Já o Gerson, por outro lado, teve muito bem, jogou um pouquinho mais recuado ontem, encostado no De La Cruz e no Eric Pulgar, fazendo esse triângulo no meio ali, impressionante, mais defensivo, e segurou bastante o time do Inter, que joga mais pelo meio. Já o De La Cruz fez uma das suas melhores partidas após aquela polêmica da esposa de Ilana, que deu entrevista para a emissora fora do Brasil, falando que não é muito fã do Flamengo, que é apaixonada pelo River Plate, coisa e tal. Ontem ela também fez postagem lá, falando, bora Flamengo, torcendo pro Flamengo, tentando se redimir com a torcida. E o De La Cruz tem que meio que cadenciar ela, né? Quando ela for para as entrevistas, para ela segurar, porque isso aí pega mal com a torcida, pegou muito mal, teve uma repercussão negativa. Mas o De La Cruz dentro de campo mandou muito bem, fez uma das suas melhores partidas, jogou muito. Ontem foi show de bola, roubando bola, ajudando o ataque. Eric Pulgar dispensa comentários, o cara é show de bola, o cara consegue roubar a bola até no ar, cara. O cara tá vindo dominar a bola e ele consegue tirar antes, show de bola. E cartão amarelo também, com ele é igual o Capinho, todo jogo ele leva um cartão amarelo, mas é por causa da sua função ali, que ele é muito incisivo, ele é muito agudo quando tem que fazer a marcação. Impressionante, teve bom demais. Chegando no Alexandre também é um cara que joga de terno, lembra muito o Filipe Luiz e é até um pouco melhor do que o Filipe Luiz. E ele é importantíssimo ali, embora ele jogue de forma mais defensiva, mas ele ajuda muito a equipe, muita qualidade, tem excelente passe e um excelente desarme. Jogando aí na dupla de zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira, os dois jogaram muito bem, muita qualidade, impressionante o vigor físico deles.
E jogador tem que ser isso mesmo, tem que jogar todas as partidas. Esse negócio de ficar poupando jogador, esquece. Embora o Flamengo tenha um elenco muito grande, mas ficar poupando jogador não dá, que desentrosa. E outra, pode fazer o revezamento, né? Chegou o segundo tempo, tira um, descansa um pouco, descansa o outro. E por isso tem feito isso bem e as coisas vão dar certo. Aí quando você vai para lateral direita, o Wesley, esse aí também está dispensando comentários, embora ainda está um pouco abaixo, né? Depois que ele voltou da seleção brasileira. Geralmente o jogador quando vai para a seleção, ele volta um pouco desafinado. E o Wesley está demorando um pouco a voltar ao seu 100%, né? Que a gente costumou ver ele nos últimos dias, mas também fez uma boa partida, ajudou bastante. Teve também aquele detalhe lá que ele chuta lá dentro da área, lá, a bola bate, vai e volta, pega no gesto, lá o gesto bate no peito do gesto, resvala no braço. Segundo a regra, isso não é pênalti, mas aos olhos aí de muita gente seria pênalti, teria prejudicado o Grêmio. A verdade é que se foi pênalti ou não, o juiz não deu. E se não deu, não é. Então, tá tudo certo, o Flamengo ganhou bem. Rossi fez algumas defesas importantes, foi pouco acionado e quando foi acionado conseguiu aí dar recado. O Rossi não é aquele goleiro estilo Tafarel, Júlio César, entre outros aí, mundo afora, grandes, né, Buffon, esse estilo de goleiro assim que faz sempre defesa mirabolante. O Rossi é aquele tipo de goleiro que ele fica analisando o jogo e ajuda o time como se ele fosse um líbero. E aí quando precisa dele, tem vezes que ele não consegue ser muito decisivo, comete algumas falhas, mas é um bom goleiro. Acho que pro nível do Flamengo, com a zaga que o Flamengo tem, com os laterais que o Flamengo tem, ele dá conta assim. E o Flamengo com esse time aí tem tudo para ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores e ainda lutar pela Copa do Brasil. Quem discorda é porque é mimizento. Porque a verdade é, você pega o elenco do Flamengo, é o elenco mais completo que tem. Embora quando sai, por exemplo, um Gerson, um de Arrascaeta, o time cai de produção, mas isso aí é falha na organização do elenco. Porque para ponta a gente tem ponta os mais qualificados. No ataque a gente tem jogador muito qualificado. Na zaga também. Mas quando tem que tirar no meio de campo ali que começa a ter os problemas. Mas é questão de ajuste. Ah, mas e os outros times? Não tem competitividade, não tem condição de ganhar? Todo time que está ali tem condição de ser campeão. Lembrando que o Fluminense foi campeão da Libertadores 2023 sem dinheiro e sem uma equipe boa, sem jogador velho. Então qualquer um time pode chegar a ser campeão. Todo ano tem isso. Mas eu estou falando em questão de qualidade técnica, de técnico e de jogadores, o Flamengo dispensa comentários, é muito superior ao outro. Só que tem muitas coisas que a gente tem que levar em consideração. O jogador tem que entrar concentrado, tem que ter aquela situação, a equipe ter unidade, jogar um com o outro para ajudar o outro. Isso tudo tem que acontecer. Se não tiver acontecendo isso, você pode pegar o melhor time do mundo, como a gente já teve. Teve uma época que a gente tinha Adriano, Denilson, Edilson Capetinha, Petkovic, e nem assim o Flamengo conseguia ganhar tudo. Teve outra época que a gente tinha o Romário, Edmundo, o Sávio, considerado o melhor ataque do mundo, e não resolvia. Mas por quê? Porque os jogadores, cada um jogava de sua forma, do seu jeito, cada um jogava para si e não para o time. Dessa vez com o Felipe Luiz, ele está fazendo esse conjunto. Mas o Flamengo vai ganhar tudo? Só Deus sabe. Dá para ganhar? Dá. Mas se vai, é outros 500. Porque a gente tem time como o Palmeiras, que é um time muito forte, muito bom. Tem o Internacional que está muito bem. Tem um time que geralmente tropeça nele mesmo. É um time que não é muito confiável, mas conseguiu ganhar a Libertadores brasileiro no ano passado, que é o Botafogo. Então tem times aí que tem qualidade, mas não tem a quantidade que o Flamengo tem. Então o Flamengo é superior em quantidade e qualidade. Para ganhar tudo é outros 500, mas dá, isso dá. Só vai acontecer ou não, é só o futuro de nada. Mas é isso aí, meus amigos. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo, taca o dedo no like e se inscreve. Tamo junto, fui, valeu.